Fala, rapaziada! Muito boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News Futebol Clube. Eu, Júlio Miguel Neto, e especialmente nesse vídeo vou estar falando tudo sobre a atualização do mercado da bola, jogadores chegando, jogadores saindo no Clube de Regatas do Flamengo. Claro que vamos também falar sobre a vitória do Flamengo ontem, vitória por 3-0 diante do América Mineiro, válido pelo Campeonato Brasileiro. Jogo que foi disputado ontem no Maracanã às 19 horas. Vitória do Flamengo por 3-0, gols de Gabigol, Arrascaeta e de Marinho, que entrou no segundo tempo. De Marinho, gol do Marinho. É isso, o Flamengo subiu na tabela, se livrou um pouquinho daquela zona da confusão. Para vocês terem uma noção, se o Flamengo tivesse perdido o jogo de ontem, dependendo do resultado do jogo de hoje, entre Goiás e Cuiabá, se houver o vencedor, o Flamengo estaria na zona do rebaixamento. Mas parece que o Flamengo vai encontrando o seu caminho da vitória. Espero que o Flamengo não se torne aquela equipe copeira. Venceu o Cuiabá por 2-0, saiu para enfrentar o Atlético Mineiro, perdeu no Mineirão e novamente pelo Campeonato Brasileiro venceu um outro mineiro, dessa vez o América. E espero de coração e sincero que o Flamengo volte a trilhar os caminhos das vitórias, né? O Flamengo ontem, que foi uma equipe bem modificada, né? E mesmo assim, inclusive com uma dupla de zaga de zagueiros que podem sair do Flamengo. A gente vai falar isso no mercado da bola e mesmo assim o Flamengo foi muito bem. Beleza? Então é isso, cola comigo aqui. Antes da gente começar esse conteúdo, galera, eu queria agradecer e fazer um pedido, tá? A gente vai com essa marca aí até 100 mil, se Deus quiser, chegando a uma marca de 100 mil até o final do ano. Somos 67 mil inscritos no canal. Então eu peço para você que está assistindo esse conteúdo aqui, você que não é inscrito no canal, que conhece o trabalho do Julião e não é inscrito, se inscreva. Você que caiu aqui de paraquedas por algum motivo, tá vendo esse conteúdo e não deixou o like, deixe o seu like. Se inscreva no canal, o botão vermelho é de graça, não custa nada. Acione o sino de notificação da Rubro News. É isso, galera. A Rubro News é o canal do Julião. Você que me conhece do Twitter, do Instagram, de alguma rede social, TikTok, Quai, enfim, e não sabe, a Rubro News é o canal do Julião. Então aqui você se informa sempre em primeira mão, até mesmo antes das redes. Então quer informação sobre o mercado da bola, jogador chegando, jogador saindo, em relação à escalação, o que deve acontecer, quem pode sair, quem pode entrar, informações pertinentes ao Flamengo, cola aqui comigo na Rubro News, é muito importante, você faz muita diferença e você é muito bem-vindo. Eu faço questão da sua inscrição, então eu peço para você, me dê essa moral, me dê esse voto de confiança. Botão vermelho é de graça, se inscreva no canal, para a gente estar sempre passando conteúdos para você, torcedor e seguidor, aqui da Rubro News. Beleza? Vamos fazer esse combinado? Se você realmente gosta dos nossos conteúdos, pega esse link aqui, compartilhe em suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, ou seja, vamos viralizar cada vez mais os conteúdos da Rubro News nesse projeto, hein? 100 mil inscritos até o final do ano, eu tenho certeza que você vai fazer a gente chegar junto, caminhar junto nessa marca. Beleza? Vamos falar sobre o jogo do Flamengo ontem. O Flamengo venceu o América Mineiro por 3-0, já falado no início do vídeo, né? Gols de Gabigol, Arrascaeta e também o Marinho. O Flamengo ontem fez uma partida muito segura, uma partida muito boa, foi melhor do início ao fim. E como é bom ter um goleiro de confiança, né? O Santos ontem, às vezes que foi exigido, realmente, de fato, mostrou como é bom e é diferente ter um goleiro que passa e transmite confiança aos seus companheiros. Ontem ele fez uma defesa sensacional no chute cruzado do Aloysio Boi Bandido, né, que jogou no São Paulo, fez sucesso no futebol chinês. Um chute rasteirinho, um goleiro muito rápido, ágil, espalmando a bola para a córner. Certeza ali que se fosse o Diego Alves, esse seria gol do América, né? O Flamengo não foi vazado novamente. Além do Santos, que foi uma surpresa na equipe titular, o Flamengo teve uma zaga muito modificada em relação ao jogo contra o América Mineiro. Na verdade, toda ela. América Mineiro não, perdão, Atlético Mineiro. Se na Copa do Brasil o Flamengo teve Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Felipe Luiz, ontem o Flamengo teve Santos, que é o titular, retornando à equipe. Inclusive o Diego Alves nem no banco ficou, alegou novamente o problema no pubis. Enfim. Na direita o Rodinei, que entrou no segundo tempo, deu o passe para o gol do Pablo. E olha, independentemente de eu não gostar do Rodinei, é engraçado, né? Joga o Isla, a gente pede o Rodinei. Joga o Rodinei, a gente pede o Isla. Joga o Mateuzinho, ele não consegue simplesmente conseguir se manter como titular do Flamengo. É inacreditável. Quando a chance cai no colo do Mateuzinho, isso porque o Isla já foi para a Católica, ele não consegue ser o titular. É inacreditável, né? O Rodinei ontem entrou, é um jogador que tem contrato até o final do ano. Espero que a diretoria do Flamengo
não seja uma diretoria, como eu vou dizer, de amigo, de camarada. Jogou um bom jogo, vamos renovar mais 5 anos de Rodinei. Mas de fato que ontem ele foi muito bem novamente. Né? Inclusive participou do gol do Marinho. E não se assusta dele ser titular no jogo da Libertadores. Mateuzinho ontem ficou no banco, mas parece que não foi preservado igual o Rodrigo Caio, por exemplo, e o próprio Pablo. Davi Luiz estava lesionado. Então o Flamengo teve uma dupla de zaga, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Gustavo Henrique há muito tempo não começava um jogo de fato, de expressão. O Fabrício Bruno também voltou e ficou no banco. Repito, o Davi Luiz nem no banco ficou. O Rodrigo Caio totalmente preservado também não foi para o banco de reservas, diferente de Ilharão e Everton Ribeiro. No time da frente, ele começou com o Thiago Maia, João Gomes, Andrés Pereira e Arrascaeta com Gabi e Pedro. Né? Ele tirou o Everton Ribeiro, colocou o Pedro, tirou o Ilharão e colocou o Thiago Maia. O time foi bem, na verdade, né? O Thiago Maia entrou no segundo tempo muito bem contra a equipe do Atlético Mineiro. Então houve modificações e o Flamengo mesmo assim continuou competitivo. O Andrés foi o craque do jogo, na minha opinião. A gente tem que saber separar. Fez mais um excelente jogo. Tem realmente, teoricamente, seus últimos minutos com a camisa do Flamengo. Ontem pode ter sido o último jogo pelo Campeonato Brasileiro e no Maracanã. Porque o próximo adversário do Flamengo é o Tolima, válido pela Copa Libertadores da América, na Colômbia, no dia 29, quinta-feira. Então tem toda essa situação. Dia 29 é quinta, é isso? Não, dia 29 é quarta. Dia 29 é quarta. O seu contrato termina quinta-feira. Perdão, né? Então 26 domingo, 27 segunda, 28 terça, 29 quarta-feira. Então pode ser o último jogo do Andrés Pereira com a camisa do Flamengo no Maracanã. Ele comeu a bola ontem. O João Gomes também começou meio irregular, errando espaço, tomou um cartão amarelo rápido, mas destruiu no segundo tempo. Então, no seu nível de jogo, um primeiro tempo bom, um segundo tempo maravilhoso. Então, no contexto, foi um bom jogo, muito bom jogo do João Gomes, um excelente jogo também do Andrés, um partidaço também do Thiago Maia, que quase meteu um gol antológico, então foi muito bem o meio campo do Flamengo. O Arrascaeta, por incrível que pareça, mesmo tendo feito o segundo gol, sofrendo um pênalti perdido pelo Gabi, colocou o Gabi várias vezes na cara do gol, não foi tão magistral assim. Talvez se o Gabi tivesse feito as conclusões que ele recebeu do Arrasca, poderia ter potencializado a partida do Uruguai, que no primeiro tempo também não começou tão bem, no segundo se soltou, fez o dele, sofreu pênalti. Mas de fato o Flamengo fez um excelente jogo. O Pedro mostrou o quanto é importante ter um atacante centroavante dentro da área. E por incrível que pareça, com a entrada do Pedro, o Gabigol teve mais oportunidade. Né? Ele fez um gol, perdeu um pênalti, teve outras duas oportunidades de cara. No primeiro tempo tomou a bola na trave desviada na defesa, depois teve um outro chute lá meio mascado. Mas a movimentação do Gabigol, a presença de um jogador de área ou então mais um atacante de ofício, faz com que o Gabigol tenha um de melhor, que é a movimentação, que é a triangulação. E aí as oportunidades de gol irão aparecer para ele, que é um segundo atacante, não é um centroavante. E, por exemplo, mesmo o Pedro sendo referência, as principais oportunidades de gols surgiu nos pés do Gabigol. A exceção do segundo tempo em que o Pedro finaliza uma bola na trave, uma bola muito boa. Teve uma boa jogada dele também, que ele chutou a bola, deu uma subidinha no montinho artilheiro e ele isolou. O Flamengo fez um bom jogo, foi o senhor do jogo. Eu gostei dessa dupla de ataque. A tendência é que Gabigol e Bruno Henrique, não, Gabigol e Pedro seja a dupla de ataque titular do Flamengo, até mesmo contra o Tolima. Acho que com a suspensão de João Gomes, que tomou o terceiro cartão amarelo, o Flamengo está na dúvida entre o Ilharão e Everton Ribeiro quem será o titular. E é complicado, são dois jogadores que começou no banco ontem. O Everton Ribeiro, inclusive, entrou e deu um passe pro gol da Arrascaeta. Mas como é fora de casa, é bem possível que ele vá com o Ilharão e Thiago Maia e adiante o Andrés com a Arrasca. E aí mantém a dupla de ataque Pedro e Gabigol. Assim espero. Não vai jogar de novo no 4-5-1, deixar só o Gabi na frente e barrar o Pedro, né, Dorival? A gente ficou claro contra o Atlético Mineiro que a gente fez isso. Quando a gente foi um pouco mais agressivo, a gente descontou e melhorou na partida. Então, a gente espera realmente que para substituir o João Gomes, o Ilharão e Everton Ribeiro sejam os dois jogadores disputando. O Ilharão para ficar um pouco mais preenchido defensivamente, teoricamente, né? Porque o Ilharão ultimamente não tem marcado ninguém. Ou o Everton Ribeiro para auxiliar o ataque ali com o Arrascaeta, e aí você recua o Andrés e joga com o Thiago Maia e Andrés, que é também uma boa opção. Eu, sinceramente, faria isso. Jogaria com o Thiago Maia, Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabi e Pedro. Próximo jogo, como eu falei, Flamengo e Tolima, Copa Santander Libertadores. Quarta-feira é o jogo em que o Flamengo começa a definir e decidir o seu futuro na competição, fase de oitavas de final. A primeira partida será na Colômbia. O Flamengo fez a melhor campanha, o segundo jogo é o jogo de volta. Então, boa partida, excelente partida do Gustavo Henrique, excelente partida do Léo Pereira, que teve propostas, inclusive do León e do Braga, León do México, Braga de Portugal. O Gustavo Henrique também foi informado, até em relação às pessoas que cuidam da sua carreira,
de que se vier uma proposta muito boa para o jogador, para o Flamengo e para quem está interessado, o Flamengo, assim como fez com o Isla, não vai privar o jogador de ser negociado ou então fazer qualquer tipo de dificultar uma possível negociação. Então, ontem uma dupla de zaga de jogadores que podem estar se despedindo do Flamengo dessa janela, até mesmo, quem sabe, né? E mesmo assim foi muito bem, foi seguro, não foi vazado. Então o Flamengo ontem foi muito bem, o Ayrton Lucas foi mais tático, ele deu uma segurada, ofensivamente não foi tão representativo como nos últimos jogos, até porque o ponto forte ali da equipe do América Mineiro é o Everaldo, né? Ex-Fluminense, ex-Corinthians, cai muito por aquele ponto ali, e o Ayrton Lucas deu uma segurada, ele foi mais tático do que até mesmo técnico, e o jogo precisava e pedia do Ayrton se basear e se doar mais defensivamente. Então foi uma ótima partida do Flamengo. Detalhe para os gols em excesso perdido pelo Gabigol, como é normal. Ele até fez o gol ali, meteu uma marra de que estava fazendo trap, meio que uma resposta para algumas pessoas que criticaram ele, como eu, por exemplo, critiquei. E logo depois disso, os deuses do futebol, papai do céu, deu uma castigada nele, né? Ele perdeu um pênalti, perdeu 2 gols de cara. Depois foi tirar uma onda lá na zona mista, falou, riu, falou que o Flamengo e ele é tipo casal, amor e ódio, briga, quando tem a relação é melhor, quando tá brigado, enfim. É porque foi 3-0, Gabigol. Quero ver se fosse um jogo de Libertadores, você perdendo esses excessos de gols aí, ou então um confronto contra o Atlético dentro da Copa do Brasil, o Flamengo precisando dos seus gols, você tem que ter um pouquinho mais de humildade e também entender que precisa aprimorar suas finalizações e o pênalti, que é a sua qualidade máxima, você perdeu. Continue treinando, você disse que vai continuar treinando. O erro faz parte, a gente torce só para que você não faça esse erro virar corriqueiro. Sobre as entradas dos atletas, o Everton Ribeiro deu passe para o gol do Arrascaeta, Marinho entrou, fez mais um gol com a camisa do Flamengo, entrou, inclusive deu uma cornetada no Paulo Souza dizendo que entrou na dele, fez um belo gol, né? Então acho que das substituições ali, sobre Diego e Lázaro, foi muito pouco tempo para você atuar assim. Diego, Lázaro e o Ilharão teve muito pouco tempo para você dar uma nota. Mas o certo é que o Flamengo fez um bom jogo, subiu na tabela, e respira, cria mais moral, deixa o torcedor com mais, como é que eu vou dizer assim, aquele sentimento maior de que ainda dá, que o Flamengo ainda tem um ano que dá para não ficar comprometido, que aquela esperança que estava um pouco apagada volte a reinar, não só no torcedor, mas no clube de regatas do Flamengo, nos jogadores, que o Flamengo consiga agora trilhar um rumo da vitória. Beleza? Então falamos sobre o Flamengo e Atlético. Vamos entrar no mercado da bola, rapaz, que tem coisa pra gente falar, tá? Tem muita coisa pra gente falar do mercado da bola. Primeiro vamos falar de saídas. É muito importante a gente falar sobre saídas. A gente já falou sobre a situação do Léo Pereira, né, e do Gustavo Henrique, são zagueiros que ontem foram titulares e poderiam estar saindo do Flamengo. Vou até colocar aqui do lado, rapaz, meu tópico das informações. Primeiro vamos falar sobre o William Arão. Queria agradecer o Eric Faria, conversei com o Eric Faria, inclusive, via Twitter, né? O Eric, a gente conversou via mensagens no Twitter, e ele confirmou a nossa informação de que o William Arão foi um desejo, um pedido de Jorge Jesus, né? Isso ficou muito claro e confirmou via Twitter, sua rede social, o Eric Faria, funcionário da TV Globo, de que de fato o William Arão quer, o Jorge Jesus quer contar com o William Arão, porque o William Carvalho do Betis, que é um dos principais desejos do Fenerbahçe, o Fenerbahçe está com dificuldade de acertar com o jogador. E o outro William, de William Carvalho para o William Arão, seria um desses jogadores que estão em pauta. Eu já dei a informação há quase 4, 5 dias atrás no @Júlio Miguel Neto, no Twitter, no Instagram. Quem não viu, vai lá, me siga, é muito importante, dizendo que a informação que eu tenho é que o William Arão já vê até com bons olhos, sim, jogar no futebol europeu. Ele esteve muito próximo uma vez de ir para o Panathinaikos, aí a negociação melou e ele continuou no Flamengo. E teve o seu melhor desempenho com o Jorge Jesus, hoje treinador do Fenerbahçe. E quer sim contar com ele, é a informação. E a informação que eu tenho é que o Fener quer decidir isso logo, até terça-feira, tá? Essa é a informação que eu tenho. E o Flamengo, o Fenerbahçe quer avançar nas negociações com o Ilharão, é a informação que eu apurei, que eu tenho. Eu respeito a opinião e informação de outros colegas, mas a informação que eu tenho é que o Fenerbahçe quer avançar e tem tudo, sim, para fazer a aquisição do Ilharão. Quero a opinião de você, torcedor, sobre o jogo Flamengo-América, quem for o melhor em campo, essa situação do Gabigol de perder muitos gols. E aí, renova ou não renova com o Rodinei? Será que a situação dos bons jogos do Rodinei vai ser um gatilho para a diretoria não procurar mais o lateral, desistir do Montiel, renovar com o Rodinei? Pelo amor de Deus, coloque aqui no chat fixado, nos comentários. Rodinei, renova ou não renova? Léo Pereira e Gustavo Henrique fizeram uma boa partida. Ainda há vida para Léo Pereira e Gustavo Henrique no Flamengo. E aí, Andreas, renova ou não renova? Realmente, de fato, ele ontem foi um dos melhores em campo. Para mim, o melhor.
Pode ter sido o último jogo dele com a camisa do Flamengo, né? Então é isso. Dupla de ataque, Pedro e Gabigol, é isso mesmo, tem que jogar com os dois. Quero teu comentário, quero a tua opinião, coloque aqui no chat, tem muito tópico pra gente falar. E sobre o mercado da bola, você ainda acha que tem vida do Ilharão no Flamengo? Se você fosse dirigente do Flamengo, negociaria o Ilharão com o Fenerbahçe, do técnico Jorge Jesus? Quero sua opinião, coloque aqui, é muito importante e por isso que eu digo, tá? Você que está aqui nesse conteúdo e não deixou o like, deixe o seu like. Se inscreva, é muito importante para o nosso crescimento. E aqui a gente dá voz ao torcedor e aqui não tem passada de pano, irmão. Aqui é papo reto, beleza? Então o Ilharão podendo estar de saída do Flamengo, assim como o Léo Pereira, assim como o Gustavo Henrique. O Rodinei também tem o seu contrato se encerrando. O Flamengo ainda não se movimentou novamente em relação ao Vitinho. Sobre o Rodinei, o jornalista Diogo Dantas disse que parece que o Flamengo ainda não está convencido que não tem que renovar e que tem que renovar. Tá essa certa indecisão. Vamos aguardar. Então, tem toda essa situação. Vamos falar agora de um outro volante. Já falamos de Ilharão, falamos um pouco do Andrés, ele tem contrato com o Flamengo até 30 de junho. Teoricamente deve voltar ao Manchester United. Eu não sei qual a proposta que o Flamengo vai fazer, se é de 5 milhões por 50, 7 milhões por 70, 10 milhões e meio por 75%. O certo é que o jogador pode ter feito a última partida com a camisa do Flamengo e ele realmente vem numa evolução. Né? Eu não estou questionando o que ele fez, né? Realmente não vai estar marcado, ninguém vai tirar a falha que ele teve na final da Libertadores, na prorrogação contra o Palmeiras, arqui-rival do Flamengo hoje, um rival brasileiro, inclusive. Está marcado, é a maior falha individual da história do clube. Mas, de fato, ele vem jogando bem. Será que vale o investimento de 10,5, de 7, de 5, por 50, por 70, por 100%, por 75%? Enfim, hoje é um jogador importante, o Dorival gostaria de estar com ele, inclusive ele deu uma entrevista dizendo que é o melhor treinador com que ele trabalhou. E aí, tenta a aquisição do Andrés? Olha, eu acho muito difícil. Mas para você ver como é que o Dorival conta com ele, até pela suspensão do João Gomes, o Andrés é titular do Flamengo, tá? E ele pode fazer a sua última partida contra o Tolima lá na Colômbia, como a gente falou. Então, falamos sobre o Ilharão, falamos sobre o Léo Pereira, Gustavo Henrique, Rodinei, Andrés Pereira. Vamos falar agora de um jogador aqui, o Augustin, rapaz, o nome dele é meio difícil, tá? Vou até colocar aqui, ó, o Augustin, vamos colocar aqui, vamos dar uma repaginada, a internet não está ajudando muito, mas vamos lá. É o Augustin Martegani, ele é do São Lourenço, tem 22 anos, fez aniversário agora em março, já tem 22 anos completados esse ano. Ele é um meia que atua como um meia central, um meia pela esquerda. Ele atua na faixa de campo do Jorge André Arrascaeta, só que são características totalmente diferentes. Muitos amigos e colegas da imprensa elogiando o jogador, como Josa Novaes, né? Que é um cara que é hiper entendedor de mercado sul-americano. Eu vi alguns vídeos, é meio complicado o vídeo, porque o vídeo Sambuesa era craque. O Lucas Muga era o novo Maradona, né? E o Mancoejo, que teve passagem pela seleção, batia muito bem na bola, como parece também bater muito bem, ter uma qualidade de finalização, que é o Augustin Martegani, do São Lourenço, também do São Lourenço, né? Assim como o Mancoejo, o Frederico Mancoejo. Ele é mais jovem, o Flamengo tem interesse, a proposta seria de 4 milhões de dólares. Ele, inclusive, pediu para não atuar hoje pelo Campeonato Argentino. Tem um vídeo, inclusive, do seu treinador falando que ele não estava lesionado e sim, ele pediu para não atuar. Tem negociações avançadas com o clube de regatas do Flamengo e deve ser anunciado como um substituto na eventualidade de ausência do Arrascaeta. Ou convocação, ou lesão, ou suspensão. Pelo futebol e pela faixa de campo que ele atua, ele deve ser, de fato, reserva do Arrascaeta. Dependendo da situação, pode, de repente, pintar uma vaga ali no lugar do Everton Ribeiro, que já tem a sua idade avançada, tem muita qualidade pelo que eu vi, mas DVD é complicado. Mas o Flamengo está tentando fazer com o Martegani exatamente o que o River faz, garimpar as grandes promessas do futebol argentino de equipes medianas, não que o São Lourenço seja uma equipe mediana, é um dos gigantes do futebol argentino, mas realmente é um clube que passa com muita dificuldade financeira. Né? E o River, com a sua pujança financeira, com a sua possibilidade de conseguir as contratações dentro mesmo do seu país, de reforços caseiros, ele vai lá como fez, por exemplo, no Defensa e Justiça. Tirou o Enzo Fernandes, pagou muito barato e vendeu agora por 18 milhões de euros ao Benfica. 10 milhões mais 8 milhões de bônus e metas a ser galgada e alcançada. E o objetivo ser feito. Então o Flamengo, inclusive, quis o Enzo Fernandes. Então o Flamengo está tentando fazer o que o River faz. Não é esperar o Enzo sair do Defensa e Justiça para o River e ficar valendo milhões. O Flamengo está realmente tentando essa contratação. O Palmeiras chegou a ter esse nome sondado há um mês atrás, né? Alguns empresários tentaram levar esse nome para o Palmeiras e, de fato, o Flamengo se agradou. O Flamengo tem negociações em curso, é um grande jogador, tem 22 anos na cabeça de quem está contratando, né? É uma grande promessa, perdão, um grande jogador, grande promessa. Eu não sei até que ponto, será que o Matheus Cunha é muito pior do que ele, o Vitor Hugo? Mas eu espero que se o Flamengo quiser realmente fazer uma contratação do mercado sul-americano, a gente reclama muito que o Flamengo não veio, e quando vê mal, né? Donati, Marlos Moreno,
Berrio, Pires da Mota, Mancoejo, caras que não deram tanto certo assim, e no passado um pouco mais distante, Sambuesa, Hugo Colassi, Max Biancucci, enfim, o Flamengo não tem um histórico maravilhoso em relação ao mercado sul-americano. Acho que o último que deu certo, acho que foi do Júnior Barranquilla, Lucas Mugni no Colón, meu Deus do céu, foi o Gustavo Cuejá. Gustavo Cuejá realmente, de fato, teve um bom desempenho no Flamengo, foi vendido para o Al Hilal, deu lucro técnico, foi campeão, inclusive participou do campeonato da Libertadores de 2019, ele jogou, por exemplo, a parte finais contra o Internacional, foi o último jogo dele com a camisa do Flamengo, inclusive ajudando, botando o Gabigol na cara do gol, o Gabigol perdendo o gol, ele que jogou aquele jogo no lugar do Ilharão, que estava suspenso. Então, o Flamengo no mercado sul-americano não tem tanto a pujança de procurar bons jogadores, e também quando procura mal. Dessa vez a gente torce que se o Flamengo tiver êxito na contratação do Agustin, rapaz, esse nome é muito difícil, Agustin Martegani, né? O meia central, meia esquerda, o Flamengo consiga ter êxito e ele vem aqui, veste a camisa, a gente sabe que vai ter toda a situação vai chegar até se adaptar, novos companheiros, nova mentalidade, novos jogadores, né? Outra questão de jogo, enfim, a gente torce para que ele tenha uma adaptação mais rápida e se o Flamengo tiver êxito na contratação, repito, ele pediu para não ser relacionado no jogo do São Lourenço hoje e deve pintar mais um reforço do Flamengo nessa janela, um reserva, tanto que a gente pediu para o Arrascaeta. Muitas pessoas falam que preferiam o Luca Orellano, do Vélez Sarsfield, mas esse jogador, segundo a gente apurou com algumas pessoas profissionais, pessoas que trabalham com scout, é um bom jogador, tem tudo para, se Deus quiser, desabrochar aqui no Clube de Regatas do Flamengo. Investimento de 4 milhões de dólares, o Transfermarkt diz que ele vale 750 mil dólares, mas o futebol, inclusive o River Plate, querendo fazer o que fez com o Enzo Fernandes, gostaria da contratação dele, o Flamengo foi mais rápido, parece que vai fechar e ser anunciado um novo reforço, um meia esquerda, um meia central, o Agustin Martegani. Esse aí é o próximo reforço do Flamengo. Além disso, falamos sobre volante, vamos falar sobre Vidal. O Flamengo está procurando um volante mais jovem, né? Desde a época do Paulo Souza até bem com o Dorival. O Flamengo, o André Cury, empresário do Vidal, meio que essa semana falou que deixou a responsabilidade nas costas do Flamengo. O Flamengo e o Vidal já conversam há muito tempo. Primeiro houve um contato do Flamengo para saber se realmente tinha o interesse do Vidal. O Vidal e a sua assessoria disse que sim, que ele quer, que gostaria, que seria bacana. O Flamengo chegou até valores do que pode pagar, o que seria em torno de 1.200.000 até dezembro de 2023. Né? Obviamente, André Cury, o staff do jogador acusaram e colocaram alguns outros valores de tempo de contrato. As negociações avançaram, mas elas estão em stand-by, não estagnadas, né? O Flamengo quer contar com o Vidal tem interesse em jogar no Flamengo, que não tem proposta do Colo-Colo. Acho que o maior rival do Flamengo hoje é o Boca. Ele está voltando de férias, tem que rescindir o seu contrato com a Internazionale de Milão, do qual ele tem contrato até 30 de junho de 23, mas tem uma cláusula que ele pode rescindir o contrato até 30 de junho de 22. E aí a Internazionale iria economizar quase 5 milhões de livros de imposto com a rescisão do Vidal. Ou seja, a Inter também quer rescindir o contrato com o Vidal. O seu mercado europeu diminuiu um pouco, obviamente, mas o Flamengo e Vidal negociam e estão em stand-by. O que significa? O Flamengo vai tentar asfixiar o Vidal, como foi com o Rafinha, com o Filipe Luiz, até mesmo com o Davi Luiz. Né? Mas o Vidal pode também arrumar uma outra equipe. E o Flamengo, ciente disso, o Flamengo vê outras possibilidades para o setor para poder se reforçar. Uma delas era o Wendel. Muita gente fala do Wendel, mas o Wendel está muito bem na Rússia. E ele está muito valorizado na Europa. Gigantes europeus da Premier League gostariam de ter que contar com o futebol do Wendel. Porque não é só o futebol brasileiro e sul-americano que está de olho nessa praça Rússia e Ucrânia. Né? O futebol europeu também. Para você ter uma noção, o Dodô, que a gente tanto fala no lugar do Montiel, é um jogador que está quase acertado com a Fiorentina da Itália. Né? O Wendel, segundo me passaram a informação, o Manchester United chegou a mandar 2 emissários para o Brasil para observar o João Gomes. E com essa negociação, independentemente de ficar ou não no plantel com o Anders, que o técnico já disse que não vai aproveitar o Anders, gostaria de contar com mais um jogador para a posição. E com a negociação do Paul Pogba para a Juventus da Itália, o Wendel é um dos nomes que estariam na lista do Manchester United. Né? E além do Wendel, além do Manchester, o Arsenal também é outro clube que estaria demonstrando interesse em contar com o Wendel. Então é muito difícil. Ele, por enquanto, permanece no futebol russo. Ainda não está descartada a possibilidade dele voltar ao futebol brasileiro, sul-americano no caso, né? Ele que é cria do Fluminense, jogou no Sporting de Lisboa, né? E hoje atua no Zenit, ou no Zenit da Rússia. Então, é muito difícil, mas o Flamengo tenta essas situações de volantes no mercado também. É um jogador muito mais jovem e o Flamengo está de olho, tá? Agora, a situação do Vidal é essa, o Flamengo tem negociações, está deixando em stand-by, deixa o Vidal na manga, corre o risco de perder o jogador? Corre. Mas o Flamengo não vai se fazer nenhuma loucura, até porque o mercado agora vai esquentar a partir de 30 de junho.
né? A partir de 18 de julho, que o Flamengo vai poder ter os reforços à sua disposição. Então, vamos aguardar, né? De fato, a gente está de olho nisso. O Flamengo pode perder o Andrés, pode negociar o Ilharão e, às vezes, em vez de um volante, o Flamengo possa trazer 2 jogadores. Enfim, a gente vai aguardar. Então, o Wendel é um desses caras que poderia interessar o Flamengo. Por enquanto, não tem interesse. É um bom nome, é jovem, é talentoso. Carioca, tem casa no Rio, família no Rio, como eu falei, foi querido do Fluminense. Porém, nada ainda e é muito difícil a sua contratação. A gente tentou buscar informações e o Wendel é muito difícil. Mas futebol a gente sabe como é que é, né? Agora, jogadores que, esses sim, não vêm para o futebol brasileiro nesse momento, o futebol sul-americano. Trata-se do Claudinho e trata-se do Malcom. Lembrando que o Flamengo já falou que vai fazer uma aquisição para o setor do lado esquerdo depois da lesão do Bruno Henrique. Houve o alvo do Ferreirinha, só que o Flamengo está procurando aquela oportunidade de mercado, né? Que é o seguinte, o Ferreirinha, se o Flamengo tivesse que fazer uma aquisição, seria em definitivo. 8 milhões de euros. Um jogador que tem um histórico de lesão muito alto, era um dos alvos, é um jogador que agrada o Marcos Braz. O Flamengo quase contratou o Ferreirinha em fevereiro, ele não veio para o Flamengo, renovou o contrato, multa de 13 milhões, mas a gente sabe que, inclusive, o Pablo Bueno e pessoas que trabalham no Grêmio, se vier uma proposta de 8 milhões, eles vendem, tá? O Ferreirinha está recuperando de lesão e o Flamengo não quer gastar com dinheiro, com investimento nessa posição, porque já contratou o Everton Cebolinha. Então o Flamengo está ciente que é a oportunidade de mercado. Se vier uma oportunidade de mercado, um empréstimo de 1 ano com opção de compra, essa é a tendência e esse é o desejo que o Flamengo tem para essa função, para essa posição, nesse momento na janela. Aliás, é uma negociação que o Flamengo costuma fazer. Foi assim com o Thiago Maia, com o Gabigol, com o Pedro, com o próprio Andrés, com o Kennedy, que voltou para o Chelsea, né? Então o Flamengo quer se reforçar para o setor após a lesão do Bruno Henrique. E um desses nomes seria o Malcom, também do Zenit da Rússia. Só que o Malcom, ele que é agenciado pelo empresário o Fernando Garcia. O Fernando Garcia, a gente conseguiu contato com pessoas próximas, né, que responderam pelo Fernando, e é o seguinte, aspas para o Fernando, empresário do Malcom e do Claudinho, que está arrebentando, ex-Corinthians, né, mas se destacou no RB Bragantino e também joga no Zenit. Aspas, esquece, 0 chance. Ou seja, galera, Malcom e Claudinho não vêm para o Flamengo, para o São Paulo, para o Corinthians, para o Bangu, não volta para o futebol brasileiro. E se houver alguma negociação, a prioridade é a Europa. Claudinho e Malcom, que acho que participaram da seleção que conseguiu agora o bicampeonato olímpico. Então, assim, Malcom é um outro jogador que poderia ser um bom nome para substituir o Bruno Henrique, se enquadra nessa posição de oportunidade de mercado, mas, segundo o Fernando Garcia, nesse momento, não há interesse, esquece, 0 chance de Malcom e Claudinho retornar ao futebol não só do Flamengo, ao brasileiro. Retornar ao futebol do Flamengo não porque não jogaram no Flamengo, mas retornar ao futebol brasileiro e vestir as cores e a camisa do Clube de Regatas do Flamengo. Então, o empresário confirma, esquece, 0 chance Malcom e Claudinho. Então, aí tá, o mercado, a gente está aqui falando tudo, falamos de Malcom, Claudinho, o Augustin, rapaz, o nome dele é muito difícil, sempre esqueço, o Augustin Martegani do São Lourenço, falamos sobre o Ilharão podendo ir para a Turquia, e agora vamos falar a notícia também da capa. Esse sim o Flamengo tem interesse, e também é um volante, também não é tão jovem, é mais jovem que o Ilharão, tem mais ou menos a faixa etária, também é um pouco mais jovem que o Thiago Mendes, que o Flamengo tentou e renovou com o Olympique Lyonnais, o Lyon da França, né? O Thiago renovou o seu vínculo até o fim de 25, se eu não me engano. O Flamengo está de olho em Vilmar Barrios, é isso mesmo, Vilmar Barrios, 28 anos, ex-Boca Juniors, ele que é colombiano, jogador de seleção, também joga no Zenit da Rússia. Esse sim, parece que não sabe se vai ficar, se ele fica na Europa, se fica na Rússia. Na Europa, se ele pode negociar, né? Mas é um jogador colombiano de 28 anos, vai completar 29 em outubro, se eu não me engano. Joga também de zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda, central, primeiro homem, segundo homem, muito versátil, bom jogador. Se destacou na América do Sul aqui no Boca Juniors e foi vendido para o Zenit, da Rússia, por uma baba. Segundo o Transfermarkt, vale 20 milhões de euros. Eu acho muita grana para um cara de 28, 29 anos. Mas esse sim o Flamengo tem o interesse, é um dos outros nomes que o Flamengo mapeia e garimpa nesse centro Rússia e Ucrânia. Volante, o Flamengo precisa de um volante, é um cara que faz o box-to-box, bom jogador, e esse é um pouco mais fácil que o Wendel, que é mais jovem, é mais talentoso, mas é mais difícil. Então o Vilmar Barrios surge como possibilidade de negociação para a volância do Flamengo. E essa volância aí tá com o negócio, né? Falamos do Vidal, falamos do Ilharão, falamos do Andrés, agora falamos do Vilmar, que pode chegar. Tem essa situação que o Diego não vai renovar no final do ano. O João Gomes é um cara muito valorizado. Quem sabe as propostas, os interesses, né? As sondagens podem de fato se tornar uma proposta concreta.
Vamos aguardar, tá? Mas o Vilmar Barrios é um desses nomes que o Flamengo não vai ficar só sentado numa espera do Arturo Vidal, do chileno da Internacional de Milão. Esse sim, do Zenit, colombiano, ex-Boca Juniors, 28 para 29 anos, faz 29 em outubro. Esse é um cara que o Flamengo monitora e tem um real interesse. Sobre Gonzalo Montiel, negociação sempre muito difícil, é o favorito. Essas atuações do Rodinei, eu espero que a diretoria não desista de contratar o Montiel e renove com o Rodinei, porque ele está no Flamengo desde 2016, já deu de Rodinei, galera. 16 ou 17, enfim. Já deu de Rodinei, mas ele está num bom momento, deve ser titular, inclusive, no jogo contra o Tolima, que eu acabei de falar aqui um pouco mais atrás no vídeo, mas a informação é essa. O Montiel, o Sevilla só topa negociar em definitivo, não quer empréstimo. Teve muita notícia falando que ele poderia chegar no Flamengo até dezembro de 2023, emprestado com obrigatoriedade de compra. Eu não tenho essa informação, mas nós trouxemos com exclusividade, inclusive reproduzido pelo Grupo Disney, João Guilherme, o próprio Diogo Dantas do Grupo Globo, confirmaram o Montiel é o interesse do Flamengo, é o número 1, é um cara que realmente o Flamengo gostaria de ter no elenco, mas é caro, não sei se o Flamengo estaria disposto a pagar entre 9 e 10 milhões de euros, lembrando que para tirar do River Plate o atleta do Sevilla, o clube espanhol pagou 11,6 milhões de euros na época, um jogador que possivelmente vai para a Copa do Mundo e foi campeão da Copa América recentemente contra o Brasil, aqui com o título da Argentina por 1-0, gol de Di Maria no Maracanã. Então, Montiel, ex-River, atualmente no Sevilla, continua ali no radar, é muito difícil, é o favorito, mas com essas atuações do Rodinei, eu não duvido nada dessa diretoria maluca achar que não tem que se reforçar e renovar com o Rodinei. Ele que teve uma renovação muito próxima, o Flamengo chegou a desistir, e essas boas atuações, eu digo que o Rodinei é o jogador foquinha, vai lá em cima, faz uma graça e abaixo. Quero sua opinião, torcedor, aqui no chat fixado, nos comentários fixados. Vilmar Barrios, bom jogador. O Wendel, vale a pena o Flamengo tentar insistir, é muito difícil. Ele tem mercado no futebol da Premier League, como eu falei, né? Claudinho e Malcolm, ducha de água fria, não vai voltar para o futebol brasileiro. Qual jogador o Flamengo poderia galgar para o lugar do Bruno Henrique? Dê sua sugestão, dê sua dica. É isso. O Ilharão vai fazer falta? Não vai. Vidal, o Flamengo tem que ir com força, contratar logo, espera mais um pouco. É aquele jogo de empurra. E aí, torcedor? E aí, seguidor aqui da Rubro News? Quero o seu comentário, coloque no chat, coloque aqui também no comentário. É muito importante para a gente estar tendo aquele feedback e interagir com vocês. Por isso que eu peço, se inscreva no canal, acione o sino de notificação, deixe o seu like. Se inscreva, cara, é de graça, não custa nada. Vamos chegar à marca de 100 mil até o final do ano. É a meta aqui do Julião na Rubro News. Dê essa moral. Curta meu trabalho, se você gosta do meu trabalho, se inscreva, beleza? E o recadinho final, peço para você que gosta de aposta esportiva, daqui a pouquinho vai começar a rodada do Campeonato Brasileiro, instante, né? Tem muitos jogos legais e você que quer fazer a sua aposta esportiva e não confia em qualquer casa de aposta, eu indico você a BR Forbet, a melhor casa de apostas do Brasil. Tem o link aqui na descrição, nos comentários, tem o link da descrição no chat fixado, clique no link, faça seu cadastro e no primeiro depósito a gente vai estar dobrando a sua bonificação até R$300. Ou seja, clicou no link, se cadastrou, fez o primeiro depósito, a gente vai estar dando 100% de bônus até R$300. Depositou 100, ganha 100, depositou 200, ganha 200, depositou 300, ganha R$300. Beleza? Faça a sua aposta na melhor casa de apostas do Brasil, a BR Forbet. Eu quero agradecer a todos vocês, obrigado pelo carinho, pela confiança em meu trabalho. Um ótimo domingo e, se Deus quiser, quarta-feira a gente vai ganhar mais uma partida e vai dar rumo e trilhar novamente as vitórias. Começa a Libertadores, eu tenho certeza que o Flamengo vai dar a volta por cima. Beleza, galera? Tamo junto, muito obrigado pelo carinho, pela confiança, um ótimo domingo e saudações.